Olá! Hoje regressamos ao tema da eletrificação para conhecer um novo SUV híbrido plug-in que é também o membro mais potente e dinâmico da sua família e para mais provém de uma marca em que desportividade é a palavra de ordem. Não faltam por isso motivos para irmos de imediato para a estrada, perceber o que realmente vale antes de tudo mais no capítulo dinâmico, o recém-chegado Alfa Romeo Tonale PHEV Q4 Edizione Speciale. Para não fugir à regra, até porque essa será uma das vertentes mais valorizadas pela maioria dos que pretendam adquirir um híbrido plug-in, aproveitemos que a bateria ainda está quase totalmente carregada para conhecer desde já os trunfos deste Tonale quando a funcionar em modo 100% elétrico. E para isso há que escolher no já célebre seletor de modos de condução DNA a posição A de Advanced Efficiency. Numa toada tipicamente familiar, descontraída e cumprindo os pressupostos legais, o Tonale PHEV Q4 é capaz de percorrer com uma única carga de bateria cerca de 60 km em estrada, aproximadamente 45 km em autoestrada e um pouco mais de 60 km em cidade, isto antes de um motor a gasolina entrar em funcionamento. Uma capacidade que traduz num menor impacto ambiental e em custos de utilização extremamente interessantes, tanto melhores quanto mais frequentemente for recarregada a bateria de alta tensão, opção que demora cerca de 6 horas e meia numa tomada de corrente doméstica ou menos de 2 horas e meia numa wallbox ou posto público a 7,4 kW. Isto, não obstante os consumos, quando o modo totalmente elétrico já não está disponível, serem suficientemente contidos nestas condições de utilização, sobretudo para um automóvel com este nível de potência. Para o modo totalmente elétrico, disponível até aos 135 km/h, sobram elogios também para o silêncio que se vive a bordo e para uma resposta sempre pronta e intensa, mas progressiva, às solicitações do acelerador, o que muito contribui para uma condução tão fácil quanto agradável quando se viaja em família, tanto mais que o conforto de marcha, graças ao competente isolamento acústico e a uma suspensão independente às 4 rodas primorosamente afinada, é muito elevado, juntando-se a um comportamento marcado por reações sempre honestas e previsíveis. Além de ser, como já lhe disse, o membro mais potente e dinâmico da sua família, o Tonale PHEV Q4 é também o único modelo disponível na oferta da Alfa Romeo para aqueles que pretendam um familiar compacto, vocação mais desportiva. Um papel que, não obstante ser um SUV, cumpre com brio e competência, e mais ainda quando equipado com a opcional suspensão com amortecimento ativo, que muito se recomenda aos amantes de uma condução mais empenhada, até porque inclui ainda as enormes patilhas de comando da caixa no volante, dignas de um verdadeiro desportivo. Ao combinar um motor a gasolina que transmite os seus 180 cavalos e 270 Nm às rodas dianteiras, com um motor elétrico traseiro de 122 cavalos e 250 Nm, o Tonale PHEV Q4 é um tração integral capaz de oferecer desde logo ótimas prestações, beneficiando de um rendimento combinado de nada menos do que 280 cavalos e 520 Nm, é capaz de superar os 200 km/h de velocidade máxima, mas mais importantes numa condução empenhada serão as suas excelentes acelerações, tanto nas reprises como nos arranques, em que é capaz de cumprir os 0 aos 100 km/h em menos de 7 segundos. Mas por meritórios que sejam os seus trunfos em termos de prestações, não é pela performance pura que o Tonale PHEV Q4 faz a diferença. O que realmente o distingue de toda a concorrência é um temperamento que faz jus aos invejáveis pergaminhos da Alfa Romeo neste domínio. Quando escolhe o modo de condução dinâmica, é automaticamente selecionado o modo mais firme de suspensão, que o condutor pode sempre desligar quando as condições do piso o justificarem, bastando para isso espremer o botão central do comando rotativo do DNA, passando a estar ativo o seu modo mais macio. Em qualquer dos casos, estão reunidas a partir daqui todas as condições para desfrutar de um dos melhores representantes da sua categoria no plano dinâmico. E é em curva, sejam elas de que tipo forem, que o Tonale PHEV Q4 revela todas as suas melhores qualidades. Seja pelo potente sistema de travagem Brembo, um tato soberbo ao nível do de autênticos desportivos que custam 4 ou 5 vezes mais, a permitir dosear na perfeição a força exercida sobre o pedal do meio, seja pela fantástica direção, extremamente direta como é a panágio da Alfa Romeo, e tão rápida quanto informativa, permitindo inserir a incisiva frente na trajetória com uma precisão absoluta. Por seu turno, cabe ao diferencial dianteiro autoblocante, à tração integral e aos ótimos pneus oferecerem toda a confiança necessária para que, à saída das curvas, o acelerador possa ser esmagado sem hesitações,
mesmo quando o controle eletrónico de estabilidade está totalmente desligado, possibilidade que pode sempre ser utilizada para tornar a traseira mais viva, garantindo aquele extra de agilidade sempre muito apreciado pelos mais exigentes. Junte-se a isto o precioso trabalho desenvolvido pela suspensão, ao garantir uma notável estabilidade a alta velocidade, reduzida a tornar da carroceria em curva e um controle perfeito dos movimentos da carroceria, e temos um SUV compacto capaz de, com poucos no seu patamar de preço, oferecer um comportamento tão envolvente e eficaz que o torna bastante acessível, divertido e até emocionante de conduzir nos limites. Explicado que está o porquê deste ser o melhor tonal do momento, é tempo de abrandar para recordar algumas características que também estão presentes nas suas outras versões. Começando pelo habitáculo, é dominado por uma decoração que lhe confere uma atmosfera vincadamente desportiva e por materiais e acabamentos, na sua maioria, de apreciável qualidade, tudo se conjugando para que o ambiente interior seja muito refinado e acolhedor. Pelo que só é pena que, ao contrário do que acontece com o painel de instrumentos totalmente digital de 12,3 polegadas, com várias opções de configuração e uma excelente leitura, o evoluído e muito completo sistema de infoentretenimento, comandado através de um ecrã tátil de 10,25 polegadas, não oferece a organização dos menus mais intuitiva e peca por nem sempre ser fácil de operar durante a condução, devido às reduzidas dimensões de alguns dos ícones, destinados a comandar várias das suas muitas funções. Quanto ao espaço disponibilizado aos passageiros, sem ser uma referência, é mais do que aceitável para este segmento, com a capacidade da mala a perder 165 litros para a das versões convencionais devido à montagem da bateria sobre o banco traseiro, algo que também não é exclusivo do Tonale, mas comum a muitos outros híbridos plug-in. Por fim, uma palavra para aquele que é sem dúvida um dos principais trunfos do Tonale: o visual exterior capaz de conjugar de forma particularmente feliz estilo, elegância, distinção e desportividade. Um atributo a que poucos conseguirão resistir, mercê de um design contemporâneo e que, ao mesmo tempo, remete para modelos incontornáveis da história da Alfa Romeo, como seja o emblemático SZ do final da década de 1980, invocado pelas óticas dianteiras de 3 elementos. Competente enquanto híbrido plug-in, brilhante enquanto SUV de vocação desportiva. Com um desempenho dinâmico sem igual na sua classe, o novo Alfa Romeo Tonale PHEV Q4 é a mesma proposta a ter em conta por quem pretende um modelo deste género e privilegia, acima de tudo, o prazer ao volante. E o melhor de tudo é que isso não significa nem uma menor competência noutras áreas, nem um preço estratosférico, liminarmente abaixo dos 52.000 euros, nesta versão especial de lançamento Edizione Speciale, recheada de equipamento. Até à próxima! Faça já a sua simulação em credibom.pt.